Isaías capítulo número 1, nós vamos ler inicialmente até o verso número 9. Isaías capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, a palavra de Deus diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que não nos deixa no engano, palavra que traz luz, que traz compreensão, verdades que libertam, Pai. E essa palavra que nós queremos ouvir esta noite, vinda do Senhor, não dos homens com suas histórias e filosofias, mas vindas de Deus, para nos ensinar, para tratar conosco, para mudar o rumo e a direção da nossa vida. E te pedimos em oração, fale conosco, Pai. Usa a minha vida por graça e misericórdia. Dá-me unção do Teu Espírito, me capacita, Senhor, a ministrar a Tua palavra. Que ela chegue aos nossos corações, quebrando barreiras de entendimento, distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz nesse lugar. É o que te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, como nós falamos essa manhã a respeito de uma profecia no livro de Joel, estamos diante agora de uma outra profecia, a profecia de Isaías, na introdução do seu livro. Isaías traz aqui uma introdução mostrando o contexto em que o povo de Deus estava vivendo naquele momento. É um contexto muito parecido com a situação encontrada por Joel. E Isaías mostra nessa visão que a situação do povo de Judá especificamente, porque Israel, o reino do norte, já estava sendo dissolvido e destruído, então ele está profetizando a Judá, o reino do sul, mas que ia pelo mesmo caminho, que viria a enfrentar na frente um cativeiro em Babilônia por sua rebeldia, por suas falhas. Então, a situação era uma situação muito ruim espiritualmente daquele povo. O povo já estava dividido, como eu disse, o reino do norte e o reino do sul, e a visão de Isaías começa nesse livro como uma visão terrível para esse povo, o povo de Judá. E a gente pode fazer aqui um paralelo entre essa situação e a situação da igreja. Eu sempre digo à igreja que nós não substituímos Israel, como alguns acreditam. Alguns cristãos acreditam que a igreja tomou o lugar de Israel e que a igreja agora é o povo de Deus, e Israel não é mais. Eu não creio nesta visão teológica. Eu creio que a igreja foi enxertada na videira, como diz a Bíblia, e aí nós também nos tornamos povo de Deus. Mas ainda há promessas de Deus para Israel, e elas estão se cumprindo, e a história dos acontecimentos e tudo que vem pela frente está atrelado também ao que vai acontecer com Israel. Mas a igreja se tornou povo de Deus também. Então muitas das coisas que nós vemos no Antigo Testamento podem ser aplicadas à igreja se nós guardarmos as devidas proporções e entendermos os conceitos e os princípios que Deus está nos ensinando, para que a gente aplique à igreja também como um alerta. E essa profecia é uma delas que nós devemos também levar em consideração.
porque podemos fazer um paralelo entre a situação de Judá naquele período e a situação da igreja do Senhor nos dias de hoje. O que aconteceu com o povo de Deus? Quando lemos aqui essa pequena introdução, a gente percebe que as coisas não estavam muito bem para o povo que era chamado povo de Deus. Veja, esses versículos não são para se referir a estranhos, a povos estranhos, a pagãos, mas sim a pessoas que acreditavam em Deus, as pessoas que eram crentes em Deus naquela época. Então, é para essas pessoas que Isaías está falando. E ele diz no versículo 2, olha, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão, como é que eles estão? Revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então olha o retrato de Deus da vida espiritual daquele povo. Pessoas revoltadas, pessoas ingratas, pessoas sem conhecimento. São os três adjetivos usados aqui nesses dois versículos. Pessoas que estavam completamente revoltadas contra Deus, que eram ingratas por tudo que Deus já tinha feito por elas e que não tinham conhecimento de Deus. Amados, será um exagero a gente perceber que na igreja, como disse de manhã, não falo da nossa igreja especificamente, mas da igreja de Cristo em maneira geral, nós não estamos encontrando um quadro parecido com esse. Pessoas que ainda estão na igreja, mas que muitas vezes se mostram revoltadas contra Deus, que muitas vezes se manifestam como ingratos, e que não têm conhecimento e nem buscam conhecimento, embora a igreja muitas vezes ofereça oportunidades de crescimento e conhecimento, mas muitos não querem, não desejam crescer e nem conhecer, como a Bíblia recomenda. Então há um paralelo entre a situação de Israel e a situação da igreja. Veja, o versículo 4 diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Eu lembro, não está Isaías aqui falando dos povos pagãos, não está ele falando de pessoas descrentes, mas ele está falando de pessoas que eram, a princípio, povo de Deus. E se refere a essas pessoas nesses termos, porque a nação se tornou uma nação pecaminosa, uma nação que errou o alvo. Pecar é errar o alvo. Então, uma nação que não estava caminhando segundo o propósito e a visão de Deus para eles. E eu pergunto, será que a igreja hoje tem caminhado no propósito, na visão de Deus? Será que nós também temos nos tornado assim, pessoas carregadas de iniquidade, como ele diz aqui no versículo 4, que se afastam de Deus, e aí, consequentemente, quanto mais afastados de Deus, mais afastados do padrão de Deus, da santidade de Deus? Então, esse é o quadro em Israel. E muitas vezes a gente olha para a igreja e percebe o mesmo processo acontecendo na igreja do Senhor, de uma maneira geral, nos dias que nós estamos vivendo. Pessoas que estão na igreja, mas ao mesmo tempo carregadas de iniquidade. E não querem ouvir a voz de Deus, não querem conhecer, não querem agradecer, se tornam desse jeito ingratos e torcem a verdade e não se firmam na verdade, como muitas vezes a palavra de Deus fala para nós. Continua Isaías no versículo 5, dizendo: porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías diz que o povo está adoecido e não aceitava tratamento. Em outras palavras, é isso que Isaías está dizendo nesses dois versículos. Estavam eles em rebeldia, estavam eles doentes, mas não aceitavam o tratamento que vinha de Deus e que poderia curar e libertar. Esse é o retrato de Israel naqueles dias do profeta Isaías. E também diz a palavra de Deus no versículo número 11. Não lemos, mas está escrito: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Veja, Deus
falando do próprio sistema religioso que ele próprio havia criado. Deus foi quem instituiu os sacrifícios. Foi Deus quem instituiu esta maneira do povo se voltar para ele. Mas as pessoas esqueceram o significado e começaram a fazer isso de maneira mecânica. Então Deus diz a estas pessoas que ele está farto desse sistema religioso. Um sistema religioso em que as pessoas conhecem o sistema, mas não conhecem a Deus. Elas fazem o que têm que fazer, mas não entendem o porquê estão fazendo. Então, a repreensão de Deus chega a esse ponto, porque foi a esse ponto que chegou o povo de Israel naquele momento. Então, no versículo 12, diz a Bíblia: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes aos meus átrios? Deus faz uma pergunta àquele povo. O que adianta você apenas comparecer na minha casa? Em outras palavras, o que Deus está perguntando é isso. Quando você vem comparecer perante mim, na minha casa, no templo, quem requereu de você apenas pisar no terreno da minha casa? Em outras palavras, o Senhor está dizendo: quem disse que eu quero apenas que você esteja presente fisicamente aqui? Quem disse que apenas é isso que eu espero que você faça? Bom, eu vim, eu estou presente, eu marquei o meu cartão de ponto, pronto, estou quites com as minhas obrigações religiosas. Era assim que estava vivendo o povo de Israel naquele momento. Ia ao templo, oferecia sacrifício, fazia tudo que estava escrito na lei, fazia tudo direitinho, mas fazia sem coração, sem entendimento. E achava que porque estavam fazendo aquilo, Deus de alguma forma era obrigado a abençoá-los. Era obrigado de alguma forma a ser favorável a eles, porque podiam dizer: olha, Senhor, estamos fazendo o que o Senhor mandou. Estamos vindo ao templo, estamos aqui entregando sacrifício. E Deus faz a pergunta: quem disse? Quem disse que eu só quero que você venha e compareça aos meus átrios? Quem disse que é isto a única coisa que eu espero de você? Então essa palavra, queridos, é uma palavra muito séria, porque é uma pergunta que todos nós precisamos responder. E aí Deus continua dizendo no verso 13: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus então diz a razão de tudo isso. Quem disse que eu quero que você apenas venha na minha casa e faça todos esses rituais? E é interessante que nesses versículos Deus está descrevendo rituais que Ele mesmo instituiu. Foi Ele mesmo que orientou sobre as festas, sobre os sábados, sobre tudo que deveria ser feito, sobre o incenso que deveria queimar. Deus orientou sobre isso tudo e agora está cobrando ao povo. Quem disse que eu quero apenas que vocês façam isso, sem que isto seja acompanhado de vida, sem que isto seja acompanhado de transformação de vida? E ele pergunta: eu não tolero iniquidade na congregação. Não continuem a trazer ofertas vãs. Quem instituiu a oferta? Foi Deus. E ele diz: pare de trazer ofertas em vão. Como é que uma oferta se torna em vão? Quando eu obedeço, mas não entendo a razão de obedecer. Quando eu faço, mas eu não entendo a razão de fazer. Quando eu faço, mas o meu coração está longe daquilo que eu faço. Quando eu faço coisas com a minha mão, mas o meu coração está distante daquilo que eu estou realizando. Então Deus é claro ao dizer que Ele não suporta essa iniquidade. Ele diz: eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não que Deus não queira que a gente se reúna, não que Deus não queira que a gente esteja presente na sua casa, não que Deus não queira que a gente traga ofertas, que a gente faça tudo que a palavra de Deus nos orienta. Mas Ele diz: façam isso, mas sem a iniquidade.
Iniquidade não pode estar no meio do ajuntamento solene. Iniquidade não pode fazer parte da vida de vocês. Então ele diz, façam isso, mas façam isso com entendimento. Façam isso com coração, não da boca para fora, não apenas por vaidade, não apenas por fazer, não apenas para cumprir um rito, uma obrigação e depois cobrar alguma benesse da minha parte, é o que diz aqui o Senhor. E ele diz, eu não suporto essas solenidades mecânicas. Versículo 14, as vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Veja, eles estavam fazendo o que a lei determinava, mas Deus está dizendo, eu estou cansado disso tudo. E aí a pergunta que a gente precisa fazer, será que Deus está cansado do nosso culto? O culto continua acontecendo, a gente continua vindo à igreja, a gente continua ofertando, dizimando, a gente continua fazendo o que tem que fazer, mas será que o nosso culto agrada a Deus? Ou nós estamos preocupados em agradar a nós mesmos? Nós estamos preocupados em sair satisfeitos do nosso culto? Ou é Deus quem tem que ser agradado com ele? Então a pergunta serve para que a gente faça uma reflexão, porque às vezes as coisas estão de tal forma mecânicas e automáticas e tal forma repetitivas que Deus vai dizer, eu não aguento mais isso. O seu culto não me é agradável, porque ele não é acompanhado de uma vida íntegra, ele não é acompanhado de santidade, ele não é acompanhado de entendimento, ele é acompanhado de ingratidão, ele é acompanhado de falta de conhecimento, e isto não é suportado pelo Senhor. É o alerta que Deus está fazendo a Israel e à igreja também. No versículo 15, também o Senhor está dizendo, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de quê? De sangue. Mãos cheias de sangue, mas levantadas em adoração a Deus. E Deus está dizendo, eu não suporto essas coisas. Esta era a situação do povo de Israel. Então, amados, por essas palavras aqui, a gente precisa fazer um balanço da nossa vida. A gente precisa fazer um balanço do nosso culto, do nosso relacionamento com Deus, das nossas motivações para fazermos as coisas, para vir, para participar. Porque o que Deus está aqui condenando é uma grande hipocrisia que estava vivendo aquele povo. Tudo funcionava perfeitamente, o templo tinha serviço, as festas aconteciam, as coisas todas, elas aconteciam de maneira normal, como estava escrito e como estava predito pela Bíblia. Mas Deus estava dizendo, eu não aguento essas coisas, porque elas são mecânicas, elas são sem entendimento. E aí eu posso ousar fazer aqui uma afirmação. Eu acho que Deus prefere o ímpio honesto ao crente hipócrita. Será que isso é verdade? O ímpio honesto talvez seja mais fácil de lidar do que o crente hipócrita, irmãos. Então esse é o alerta que o Senhor está nos fazendo aqui essa noite, a respeito do nosso culto, a respeito do nosso relacionamento com Deus. No versículo 21 de Isaías, capítulo 1, a Bíblia continua dizendo, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Um dia, aquele povo já havia sido fiel. Ele está falando da cidade de Jerusalém. E ele disse, essa cidade era fiel, mas agora se tornou como uma prostituta, um símbolo de infidelidade, mas já foi um dia fiel. Versículo 23, ele diz, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Veja, há uma crítica também à liderança da igreja, que se corrompeu, segundo Deus está aqui afirmando, porque perdem o sentido do que é real, do que é importante, trocam os sentidos, trocam as prioridades, aceitam e amam e correm atrás de suborno, de recompensas, ao invés
de correr atrás do direito, que é aquilo que Deus está aqui determinando na sua palavra. Então, até a liderança, os príncipes do povo de Israel haviam se corrompido. A mesma coisa acontece hoje na igreja, queridos. A igreja muitas vezes é reflexo da sua liderança, do fruto que dá a árvore podre, a árvore ruim. Então isso muitas vezes acontece. Rebeldes contra Deus faziam tudo aquilo que não era para ser feito, embora religiosamente cumprissem todos os rituais, fizessem tudo o que estava determinado que deveria ser feito. E esse ter sido, então, um retrato da igreja nos últimos dias e um retrato que nós estamos vivendo hoje na igreja do Senhor. Só que, glória a Deus, a Bíblia diz, há um remanescente. O senão desse texto, eu acho que o ponto-chave aqui está no versículo 9, o último versículo que nós lemos no início da mensagem. Está escrito assim por Isaías: "E o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra." Sodoma e Gomorra é o símbolo da destruição, é o símbolo do pecado, do mais baixo nível espiritual que possa ser usado. E Deus está dizendo através de Isaías que Deus deixou alguns sobreviventes. Nós chamamos estes sobreviventes de remanescente de Deus. Aqueles que, apesar de tudo isso, não se corrompem. Aqueles que, apesar de todo esse quadro nefasto, permanecem fiéis. Aqueles que ainda são honestos, aqueles que ainda são sinceros diante de Deus, aqueles que ainda cultuam com o coração, que ainda entendem o que estão fazendo. Então Deus diz aqui por Isaías, se Ele, o Senhor, não tivesse deixado alguns sobreviventes, nós já teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, irmãos? Destruição. Já teríamos sido destruídos, mas há um remanescente, mas há um resto de gente. Há alguns poucos que vão sempre sobrar e sempre vão enfrentar as crises sem se corromper. Vamos olhar para a história da igreja em todos esses anos. Quando chegou no ano 325, a igreja experimentou o maior momento de corrupção da história, quando a igreja se tornou a religião oficial do Estado, do Império Romano. Quando o imperador se tornou o líder da igreja. E a igreja, então, corrompida, foi se corrompendo cada vez mais com o passar do tempo, absorvendo práticas pagãs, costumes que não eram costumes do povo de Deus, herança dos romanos, mistura, sincretismo, tudo isso aconteceu com a igreja a partir desse momento. Mas sempre existiu um remanescente. Em toda a história da igreja, sempre existiu uma igreja que não era a igreja oficial, que não era a igreja católica, mas uma igreja paralela. A igreja se corrompe, mas há uns crentes que permanecem fiéis. Isso foi durante toda a história. Nós exaltamos muito Lutero, e com razão, pela reforma protestante, mas muito antes de Lutero, a igreja já era reformada, a igreja verdadeira. Ela já vivia escondida. Deus já tinha levantado muito tempo na história muitos outros líderes antes de Lutero, que não se dobraram, que não se renderam às misturas da Igreja Católica, que não se renderam ao sincretismo, à idolatria, e que sempre viveram de forma paralela à igreja. Esse era o remanescente. Por isso a igreja do Senhor sempre vai persistir. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E quando ele disse isso, essa minha igreja não tem uma placa, não tem um nome, não tem uma designação, mas ela é composta por todos os crentes verdadeiros no Senhor, que não se dobram a Baal, não se misturam, que não se corrompem e que permanecem inabaláveis diante do Senhor.
É esse remanescente, que é a igreja que o Senhor diz vai proteger e vai guardar até o fim. E esse remanescente sempre existiu e agora Isaías nos diz, também houve isso no povo de Israel. Elias, também cansado das perseguições de Jezabel, achou que só ele era o único profeta que ainda permanecia fiel. E Deus disse a ele, Elias, tem muito mais do que você imagina. Outros que não dobraram seus joelhos a Baal. Há um remanescente sempre na igreja, que não é de uma placa, que não é de um nome, mas é a verdadeira igreja do Senhor. Graças a Deus a esse remanescente, senão a igreja já teria sido destruída. Israel já teria sido destruído, Judá teria sido destruído, mas Isaías diz, Deus deixou alguns sobreviventes, que não se corromperam e que permaneceram fiéis. Como aconteceu na igreja ao longo da sua história, em todos os momentos, sempre permanecia um grupo fiel. A igreja é perseguida, mas há um grupo que não se dobra. Ainda hoje, na China comunista, há uma igreja oficial e uma igreja paralela. A igreja oficial, controlada pelo Partido Comunista Chinês, que presta contas ao partido, e uma igreja paralela, que se reúne nas casas, nas catacumbas, nos lugares não públicos, que é a verdadeira igreja do Senhor. A igreja que prega a palavra e não que prega o que o governo quer que seja pregado. Então sempre existiu e sempre existirá o remanescente de Deus, a igreja verdadeira, o povo de Deus preservado, guardado e protegido pelo Senhor. Agora, o que diz o texto de Isaías para que a gente tire uma conclusão de tudo isso? Primeiro, cada um de nós precisa fazer uma análise da sua própria vida. E não é uma análise da vida do irmão, mas é uma análise da nossa vida. Como é que está o nosso culto a Deus? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Será que se aplicam a mim essas palavras? Eu venho só porque tenho que bater um ponto? Eu faço as coisas, participo das celebrações, porque é a minha religião, então eu tenho que fazer, mas eu não tenho o menor entendimento disso, não tenho o menor compromisso com isso, apenas faço, apenas repito, como uma máquina. É isso que se aplica a mim pessoalmente, eu preciso fazer essa análise, e cada um de nós tem que fazer essa análise. Ou eu faço parte de um remanescente. Eu faço parte de um grupo sobrevivente que não se dobrou a Baal, que não aderiu ao sistema religioso, mas que continua e que permanece fiel. Essa é a análise. A palavra de Deus vem para que a gente possa julgar a nós mesmos, julgados pela palavra proferida pelo Senhor. E se eu me encontro no remanescente, amém, está tudo bem. Mas se eu não me encontro nesse remanescente, se eu me analiso e me julgo e me condeno, dizendo é verdade, minhas mãos estão cheias de iniquidade, mas estou na igreja levantando minhas mãos ao céu. Estou completamente desvinculado de qualquer coisa espiritual, mas não deixo de comparecer, não deixo de obedecer às normas e rituais. Então, para mim, há uma saída também. E é isso que Isaías diz, trazendo aqui uma esperança, uma chance para aquele que está fora desse remanescente. E aí ele diz no versículo 10, ouvi a palavra do Senhor. Vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. A quem Isaías está falando agora? Ao remanescente? Não. Ele não está falando ao remanescente. Ele está falando àqueles que já são Sodoma e Gomorra. Aqueles que são tudo aquilo que a profecia está criticando. E aí, para esses, o que Isaías diz? Olha, vocês vão tudo para o inferno e não tem jeito para vocês? Não. Isaías diz, ouvi a palavra do Senhor. Ainda há uma chance de você mudar. Ainda há uma chance de você consertar a sua vida. Ouça a palavra de Deus. Deixe que ela fale ao seu coração. Deixe que ela produza os frutos na sua vida. A fé vem pelo ouvir da pregação. E sem fé é impossível agradar a Deus.
E aqui está um exemplo de um povo que fazia tudo o que tinha que fazer, mas fazia sem fé, fazia sem entendimento. Tinha festa, tinha solenidade, tinha cerimônia, não faltavam cultos nem rituais, mas faltava coração, faltava fé. Então a solução para aquele que se julga e se encontra nessa situação, Isaías diz: ouvi a palavra de Deus, você que está aí como príncipe em Sodoma e como povo de Gomorra, ouça a palavra de Deus para que você saia desta situação e tenha a sua vida transformada. No versículo 16 ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Veja, Deus, ele promove a acusação, mas ao mesmo tempo ele mostra o caminho da restauração. Não é apenas uma palavra condenatória, mas é uma palavra de alerta, mostrando o perigo, mas dizendo o que eu preciso fazer para sair do perigo. Ouça a palavra de Deus, purifique a sua vida, conserte os seus erros, pare de fazer o que é mal, cesse de fazer o que é mal. Essa decisão é individual. Só eu posso cuidar de mim mesmo nesta área. Versículo 17, ele continua dizendo: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Ele diz: aprenda a fazer o bem, aprenda a justiça, pare de injustiça, pare de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Qual a proposta? A mesma que vimos em Joel hoje pela manhã. Converta-se, mude a sua vida, mude o seu procedimento, mude radicalmente o que você tem feito. Há uma chance de você se tornar um do remanescente, sair da onde está e ir para as fileiras corretas, passar a fazer parte dos poucos escolhidos e não dos muitos chamados. Simplesmente se resume a isso. Nos últimos dias em que nós estamos vivendo, isso se torna ainda mais importante. Pense nisso. Versículo 18 e 19. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E Deus está dizendo: há uma chance para você. Ainda há uma chance para você que não é do remanescente, que ainda está no erro e no engano. Ouvi a palavra de Deus, purifique, conserte sua vida, aprenda a fazer o bem. E aí ele diz: arrazoemos. Sabe o que é arrazoar? É pensar. Deus está me chamando a pensar. Olha, pensa, raciocina, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam terríveis, eles podem ser transformados. Você pode ser purificado. Se você quiser e você me ouvir. Qual a solução? Ouvir a palavra do Senhor. Ouvir o que Deus está falando. Dê ouvidos ao que o Senhor está falando. Não deixa que a palavra entre por um lado, saia pelo outro e não produza nenhuma mudança na sua vida. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus está falando. E ele diz: se você quiser, e aí tem o nosso querer, a nossa liberdade de arbítrio, de vontade. Você quer? Se você quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Há coisas diferentes esperando por nós. Como foi dito de manhã em Joel, há um futuro diferente. Há algo melhor que espera por cada um, mas é preciso querer e é preciso ouvir. O melhor da terra não é o que a terra dá, mas é o que Deus pode dar. E ele diz: você, se quiser e me ouvir, você vai comer da minha mão. Você vai comer do maná escondido, como disse Jesus nas igrejas do Apocalipse. E isso, irmãos, é dito por Isaías como um alerta e como um último alerta. Veja, mesmo com todas as palavras ditas por Isaías, isso não livrou o povo do cativeiro na Babilônia. Então o alerta está aí. Quero ser como Sodoma e Gomorra ou não? Depende da reação de cada um de nós. No versículo 20 está escrito:
Mas, veja, no 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, você pode fazer isso? Pode. Tem duas opções. Quer e ouve? Beleza. Agora não quer, não ouve, é rebelde. Sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É muito simples o que Deus diz. Se você quer, há uma chance. É possível você melhorar. É possível a sua vida ser transformada. Agora não quer? Você é livre para decidir. Deus não nos obriga a nada, irmãos. Somos livres. Queremos? Ouvimos? Comemos o melhor. Não queremos? Somos rebeldes. Enfrentamos o devorador, a espada, porque a boca do Senhor o disse. Se isso não acontecer com arrependimento, vai acontecer com juízo. A opção é nossa e a Bíblia termina aqui nos dizendo do verso 24 em diante. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como a potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, e os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. A promessa de Deus, a quem se arrepende, restauração. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de mudar. A igreja ainda tem um tempo de tomar um rumo novo, mas depende do arrependimento, do conserto, da conversão, da mudança de vida, da mudança de comportamento. Agora, os que recusarem, Isaías termina a profecia no versículo 28, dizendo assim: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Que palavra terrível, né? Duas vertentes. Uma vertente de bênção pelo arrependimento, restauração, justiça. Uma vertente de maldição, de juízo, de dor, de sofrimento. E uma escolha no meio. A escolha é sempre nossa. A decisão é sempre nossa. Qual o caminho que estamos tomando? Como estamos como povo de Deus? Como estamos como igreja? Pertenço a esse remanescente? Não pertenço? Preciso voltar? Preciso ouvir a palavra? Preciso consertar? A escolha é de cada um. A solução é uma só: ouvir a palavra do Senhor. A solução para os últimos dias da igreja é dar ouvidos à palavra do Senhor. Estamos vivendo os últimos dias da igreja e a palavra de Deus precisa ser ouvida para que haja mudança, para que haja transformação. Ouvir a palavra do Senhor. Não há tempo mais a perder com brincadeiras. Ouvir a palavra do Senhor. É essa palavra que Deus tem para nós e a decisão é de cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, ouvimos a Tua palavra, Pai. Que ela agora produza em nossas vidas aquilo que o Senhor deseja. A transformação, a conversão, a mudança de vida, de atitude. Pai Santo, se há alguém aqui entre nós que não se encaixa nesse perfil do remanescente, do sobrevivente citado na Tua palavra, mas está flertando com Sodoma e Gomorra, Pai, que seja o dia do alerta, que seja o dia da mudança, que seja o dia do despertamento para ouvirmos a Tua palavra, para darmos ouvidos à Tua voz e mudarmos enquanto é tempo e convertermos o coração enquanto há tempo para isso, Pai.
Que a Tua palavra nos sirva de alerta e nos desperte, Senhor, para analisar a nós mesmos, para olhar para dentro de nós e cada um por si perceber no que preciso mudar, no que preciso consertar. A minha vida, o meu relacionamento tem sido mecânica, a minha adoração a Deus. O meu culto é mecânico. Eu não sei, não entendo a razão do porquê faço as coisas. É por medo, é por superstição. Senhor, fala conosco essa noite, Pai. Fala mais uma vez aos nossos corações e alerta, transforma, desperta o Teu povo, para que possamos fazer parte desse remanescente, para que não nos tornemos como Sodoma e Gomorra, Senhor, para que possamos ser livres da morte, meu Pai, da destruição, possamos viver de acordo com a Tua vontade, sermos parte não dos muitos chamados, mas dos poucos escolhidos. Levanta um remanescente fiel na Tua casa aqui, Senhor. Levanta aqui um povo fiel. É o que te peço, Deus. Em nome de Jesus. Amém.